Gente, quem aqui já se machucou? Oi? Machucou? Quem aqui já se machucou sem querer? Alguém já se machucou sem querer? Eu sou gordo. Claro que você sabe que eu sou gordo, dá pra ver que eu sou gordo. Mas eu tenho um negócio comigo que é surreal, assim. Eu me machuco e não percebo que machuquei. De repente, quando eu vou ver, tá arranhado, tá sangrando. Aí eu falo, caramba, aí o problema não é nem a dor, porque eu não sentia dor, machucou, nem vi. O problema é administrar a ideia de que, pô, onde foi que eu me machuquei? Porque eu não me lembro onde eu esbarrei, onde eu bati, como foi, quem esbarrou em mim, quem me feriu. Mas está lá a marca de uma ferida que eu nem faço ideia de como eu consegui ela. Alguém aqui tem cicatrizes? Alguém tem cicatrizes? Alguém aqui brincou na rua, perdeu o dedo chutando o chão em vez da bola? Alguém que ralou o joelho andando de rolimã? Alguém? Só eu? Mais alguém? Mais alguém? Alguém? Alguém que foi empinar com a bicicleta e ficou lá, não voltou mais? Isso? Mais alguém? Ok, então tá tudo certo. Eu tenho cicatrizes comigo que eu consigo lembrar o dia, a hora. Se eu forçar, eu sinto a dor de novo. Algumas debaixo de maldição. Você vai se machucar, hein? Dizia a profeta lá de casa, da calamidade, a minha mãe. E era tipo assim, 10 segundos da brincadeira e lá tô eu todo arrebentado e não posso nem ir para casa, porque ela falou 10 segundos atrás. Você vai se machucar, hein? E agora como é que eu vou dar crédito para minha mãe que machucou? E a cultura deles também é uma cultura meio diabólica, né? Tu se machucava, chegava em casa, apanhava de novo. Então, não era um negócio muito de Deus te contar também. Então, tu escondia que se machucou, você não dava ideia que se machucou. Eu também tenho algumas marcas assim, não do meu pai. Meu pai era um cara que poucas vezes me bateu, mas é lembrança boa às vezes que ele me bateu. Mas a minha mãe, nossa. Minha mãe me ensinou a orar a partir das costas que ela me dava. Um dia eu dei a mão para o meu irmão e orei para que uma amendoeira, uma goiabeira do quintal secasse. A gente não aguentava mais apanhar daquela goiabeira. E, cara, Deus ouviu a nossa oração, aquela praga secou. Mas até secar, nossa, a gente apoiou demais. A gente apoiou demais. Aí ficava aquele escalombo, né? E minha mãe tinha uma coisa assim, meio maligna, assim. Ela levava a vara para a igreja para o presbítero ungir. Alguém viveu isso ou sou eu? Então, o lugar que eu mais apanhava era no fundo da igreja. Caramba, fundo da igreja, atrás da igreja assim, né? Minha mãe me pegava fazendo alguma coisa errada na igreja. Aí do nada, minha mãe parecia que tinha uma coleção de vara de goiaba. Do nada ela desenrolava uma vara de goiaba. Lá vou eu apanhar no fundo da igreja. Mas as marcas, essas não ficaram. Ficaram só no coração desse jovem obreiro, envelhecido e traumatizou também não. Mas feridas é uma parada da vida. Você já parou pensando nisso aqui? Algumas sem querer, algumas que você sabia que estava correndo risco e pela aventura se expôs até se machucar. Outras sem querer, mas faz parte da vida que aconteceram. Outras feridas de correção. Mas a gente se fere. Mas existem feridas, gente, que elas não estão do lado de fora. Existem feridas que a gente recebe e elas estão muito escondidas, elas estão na nossa intimidade. Algumas não dá para falar, porque é vergonhoso falar, outras até cicatrizaram, outras a gente acha que cicatrizou, mas de alguma forma alguém arruma um jeito de mexer e quando mexe tu vê que dói de novo e ela está lá. E feridas na intimidade, pessoas que se ferem na intimidade, elas tendem a esconder mesmo. Porque é num lugar íntimo, é numa área íntima. Tempos atrás, agora, é uma notícia até boa, mas até ficar boa demorou. Eu tenho ela apacentou crianças para mim até pouco tempo, a Claudinha, e a mãe da Claudinha teve câncer. E ela começou a sangrar pelo reto. E ela com muita vergonha, sangrando ali, ela não contava para ninguém que estava sangrando na intimidade. E ela estava disposta a morrer, mas não contar para ninguém que ela estava com um problema, que ela desconfiava que era grave, mas por ser num lugar de intimidade, ela não queria contar para ninguém. Um dia, depois de uns 6 meses já sangrando, a irmã dela percebeu o sangue, apertou ela e ela disse: é meu o sangue, mas se você contar para as minhas filhas,
você esquece que tem irmã, porque nunca mais eu falo contigo. Ela estava disposta a perder a irmã e ameaçar todo mundo para que a verdade da sua ferida da intimidade não viesse para fora. Graças a Deus, a irmã tinha um emocional mais sólido, e entre perder a irmã de vez e a ameaça da irmã, ela chamou os filhos e contou o que a irmã estava escondendo dos filhos. Agora começou a correria, porque teve que tratar ela, e já estava um pouco avançado o câncer, descobriu que era o câncer, e com muita sorte ela conseguiu entrar em remissão. Ela teve que fazer uma cirurgia, mas para isso ela teve que arrancar quase todos os órgãos por dentro, perdeu todo o intestino, e agora ela botou uma bolsa, mas vai viver. O câncer não está lá, cortou, tirou tudo. Mas o que me chamou a atenção quando a Claudinha me contou a história da mãe dela, é que mesmo sendo uma senhora amadurecida na vida, ela estava disposta a morrer, do que deixar que as pessoas soubessem que a intimidade dela estava ferida. Essa não é tão boa, mas aconteceu também. Eu tenho uma amiga chamada Vanessa, o marido dela é Tiago, e ela foi almoçar na casa da mãe do Tiago, num domingo de família, e aí quando ela foi no banheiro, por descuido da sogra, tinha muitos papéis com muito sangue lá. Ela olhou aquela montoeira de papel com sangue, e aí ela chamou o marido e disse: olha, você precisa conversar com sua mãe. Tua mãe já passou dos 60 anos, ela não tem idade para menstruar, e esse sangue aqui é suspeito, alguma coisa está acontecendo com a tua mãe. Então agora ele começa, passado o almoço de família, ele começa a pressionar a mãe dele, dizendo: me conta o que está acontecendo. Ela diz: não, meu nariz, eu que machuquei. Eu falo: não, fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. De repente aquela senhora, pressionada pelo filho, ela chorou e contou. E ela conta como? Ela conta levantando a camisa e mostrando um dos seus seios. E aí, em um desses seios tinha um buraco, porque o câncer vinha comendo ela em vida. E nos últimos meses ela colocava papel para esconder o buraco e tampar o sangue, porque ela não queria contar para ninguém que a intimidade dela tinha uma ferida, e essa ferida estava matando ela em vida. Eu fico imaginando a dor que aquela mulher sentiu até descobrirem. O filho desesperado, vendo a mãe dele com carne viva, correu para o hospital, mas já era. 4 dias depois ela veio a óbito, morreu, e a história ficou nisso. A ferida na intimidade ganhou dela. Eu conversando sobre isso na mesa de discipulado esses dias, das pessoas que vive relação discipuladora comigo, um presbítero da igreja, o Wagner, me contou que há anos atrás ele estava em casa e sentia cheiro de podre dentro de casa. E ele dizia para as filhas e para a mulher: não é possível que vocês não estão sentindo um cheiro de podre aqui dentro, está fedendo. E revirava os móveis, revirava tudo, ele não descobria de onde vinha o fedor dentro da casa dele. A filhinha dele mais nova tinha colocado um anel no dedo, e o anel era pequeno e ela foi crescendo. E ela não tirou, e quando ela tentou tirar, ela não conseguiu. E ela pensou: não dá para tirar, mas uma hora eu tiro. Botava sabão, botava óleo, não conseguia tirar. E aquilo ali foi ferindo o dedo dela. E aí ela contou para a irmã, mas não queria contar para o pai não brigar com ela, nem a mãe brigar com ela. Então ela falou: a gente vai arrumar um jeito. E puxa, e faz de um jeito, faz de outro. E agora aquela ferida começou a crescer uma carne por cima do dedo. E o dedo dela foi ficando preto. E ela não contava para o pai, porque ela tinha medo do que o pai ia dizer, porque elas demoraram muito para contar para o pai. E agora ela estava disposta a perder o dedo do que contar a verdade para o pai e para a mãe. E ele caçando o cheiro dentro de casa, não conseguindo entender de onde vinha aquele cheiro de podre. Um dia ele lavando o jardim da casa dele, a filha foi ajudá-lo, e ela tinha criado sistemas. Ela usava roupa comprida para tentar tampar a mão para o pai não ver, bastante perfume para disfarçar o mau cheiro. E aí, coisa de criança, mas que quer esconder uma ferida na intimidade. De repente, ele pediu ela para ajudar com a mangueira, e ela fez sinal de dor. Quando ela fez sinal de dor, ele disse: machucou aonde? E quando ele falou machucou aonde, ele viu que o dedo da filha estava enegrecido e apodrecendo. Desespero de pai, correu com a filha para a posse. Quando chegou lá, a primeira coisa que o médico queria era cortar fora o dedo da menina. E aí teve uma enfermeira, alguém que teve misericórdia, falou que ela era pequenininha: vamos tentar salvar, vamos tentar salvar. Foi no bombeiro, o bombeiro não tinha alicate para tirar. Quando ela voltou para a emergência, aí uma pessoa que estava na emergência sofrendo disse: não, eu tenho um alicate de cortar ferro, eu posso ir em casa, posso ajudar? E aí aquele cara que era pai também de uma criança ficou com
com solidariedade, foi em casa, pegou um alicate e com muito custo conseguiu tirar. E aí agora eles começaram a igreja a orar para o sangue voltar a circular, para a menina não perder o dedo, e não perdeu. Mas a grande verdade é que ela estava disposta a ficar sem dedo, do que expor a intimidade ferida dela. Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? Parece bobeira, eu estou contando histórias de feridas físicas, mas eu conheço um montão de gente que não vai fruir na vida cristã. Que 2024 vai ser uma desgraça. Sabe por quê? Porque o futuro é a colheita do meu presente. E se você não curar o teu presente, o teu futuro vai continuar sendo a dor do teu presente. E a grande verdade é que tem pessoas que são feridas na intimidade de uma forma tão profunda que elas não conseguem fruir, mas elas aprenderam a esconder. E quando eu falo de esconder, a primeira coisa que vem na minha cabeça de alguém ferido na intimidade é o relato que a gente lê em Gênesis 3:9. Em Gênesis 3:9 eu leio aqui para você. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? A loucura desse texto para mim é que o que significa literalmente o pecado. Para mim o pecado é uma ferida na intimidade. Para mim o pecado é o tipo de coisa que te fere no mais íntimo do teu ser. E que dependendo do nível da tua vergonha e da tua ausência de consciência sobre quem Deus é, e o tamanho do poder de Deus para perdoar pecados e restaurar alguém, te amarra numa vida onde você escolhe esconder de Deus, se esconder de Deus do que se apresentar a Ele e dizer: trata aquilo que eu mesmo arrumei um jeito de me ferir. Quando a gente lê a história de Adão ferido na sua intimidade, e por que eu falo ferido na intimidade? Porque o pecado revelou para ele uma nudez que até ontem ele não tinha problema com ela. Mas quando ele percebeu pelo pecado que ele havia agora pecado, ele agora, dentro da sua nudez, ele escolhe se esconder. E não é isso que a gente faz no pecado, se esconder. O que eu acho engraçado é que ele diz para Deus: eu ouvi a tua voz chegar, e ao ouvir a tua voz chegar, eu fiz uma escolha. Eu escolhi me esconder porque eu estou nu. Só que se você ler o versículo 7, o versículo 7 diz que na descoberta da sua nudez, pela entrada da vida no pecado, o Adão pegou folhas de figueira e coseu roupas para ele e para sua mulher. Ora, se esse cara fez roupa para se cobrir, por que ele se esconde? Porque a grande verdade é que quando a gente é ferido na intimidade, a gente cria argumentos para esconder que a gente não está nu, mas a gente sabe que está. A gente cria roupagens de vida feliz para esconder que a desgraça não está lá, mas a gente sabe que está lá. Então a gente faz uma postagem bacana, a gente sorri bacana, a gente vai dizendo para todo mundo que está bem, mas no fundo a gente sabe que é tudo folha de figueira. Se você der um Google e pesquisar o que folha de figueira faz, você se escandaliza. É normal alguém se ferir com folha de figueira. Porque se tem uma coisa que a figueira faz, é machucar a carne. Se você ficar muito tempo usando figueira sobre a tua pele, logo você vai estar ferido, porque folha de figueira machuca a pele. Olha a ideia que ele teve no pecado. Vou me cobrir daquilo que me machuca, mas esconde o meu pecado. Não é isso que a gente faz com a vida. A gente se cobre de uma desculpa, de um argumento. A gente se cobre de algumas falas que parecem que deu tudo certo, mas no fundo, quando a gente olha para dentro mesmo, a ferida ainda está lá. A marca ainda está lá. A dor ainda está lá. Qual é o remédio para isso? O remédio para isso é o que o Criador faz com a sua criatura. Percebendo esse homem caído e ferido na intimidade, Deus invade esse jardim e grita para quem tem ouvido para ouvir: onde você está?
Onde você está não é um grito de um Deus perdido que não sabe onde está o que Ele criou. Onde você está é um grito profético de realinhamento para quem se perdeu. Deus não está dizendo onde você está, porque eu não sei onde você está. Deus está dizendo onde você está na ideia de acorda, se liga, desperta e dá uma olhada onde você está. Vê se onde você está tem a ver com o teu propósito. Vê se onde você está tem a ver com a razão pela qual eu te criei, te capacitei e te trouxe para mim. Vê se onde você está tem a ver com aquilo pelo qual você acordou hoje debaixo de um propósito de vida. Você está onde? Você está onde? Para onde essa mágoa te levou? Para onde esse rancor te levou? Para onde esse abuso te levou? Dias atrás a gente viu uma famosa, 20 anos depois, admitindo que ela não caía tanto assim da escada. Depois de 2 décadas e um pouquinho de casamento, ela admitindo que o problema dela não era ser estabanada por ser grande. É que ela tinha um marido em casa que lhe dava supapos semanais. E agora ela estava pedindo desculpa por ter apanhado por muito tempo e não ter coragem de denunciá-lo. Parece loucura, mas não é isso que a gente faz na intimidade. Feridas na intimidade parecem feias. O que você está escondendo? Um abuso de pai e mãe? O que você está escondendo? Um abuso do tio querido, da família que te visitava? O que você está escondendo? A dor lá aberta por um vizinho? O que você está escondendo? Qual é a dor que você carrega que vem de um irmão? Que vem de si mesmo? Tem um cara na Bíblia que ficou bom com ferida na intimidade. Se você já leu alguma vez os relatos dos feitos de Deus através de um dos seus profetas, o Eliseu, você deve ter lido a história de um capitão da Síria. O cara é guerreiro, ele é general, ele é o cara das batalhas e das vitórias nas batalhas. Ele só tem um problema. Ele é bom porque ele usa armaduras. Mas se as pessoas soubessem o que ele tem por baixo das armaduras, seu prestígio acabava. O nome dele é Naamã. O Naamã é um general para todo mundo. Um campeão para todo mundo. Mas por baixo daquelas armaduras, o que ele esconde é uma lepra. Lepra essa que em casa ninguém duvida que tem. Lepra essa que quem mora em casa não faz um dia que não saiba que ele é leproso. Por isso que eu tenho medo dessas armaduras que a gente coloca para aparecer no Face, no Instagram. Por isso que eu tenho medo dessas armaduras que a gente veste para vir pregar na igreja. Por isso que eu tenho medo dessas armaduras que a gente faz para vir cultuar a Jesus e de profetizar que 2024 vai ser maravilhoso. Porque na verdade, o que a gente sabe em casa. Em casa a nossa lepra é exposta, em casa as nossas feridas na intimidade, porque em casa não tem jeito. Em casa não dá para ficar de armadura, em casa a gente tem que tirar a armadura e dizer isso aí, quem é? Qual é a armadura que você usa? É uma maquiagem? Qual é a armadura que você usa para esconder que na tua intimidade tem uma ferida? O Naamã é um campeão na vida, mas ele carrega consigo feridas na sua intimidade que são um prenúncio de que seu ministério vai acabar cedo, de que a sua paternidade será interrompida, que o seu casamento será interrompido, porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que me feriu na intimidade vai me vencer fora dela. A gente fala da menina que é uma profeta que expõe a sua ferida e às vezes a gente precisa ter alguém sem noção. Às vezes a gente precisa ter alguém sem noção, mas profético, que fala pra gente as coisas que as nossas medalhas não deixam as pessoas dizer para nós. Eu fico olhando às vezes na igreja o quanto algumas pessoas não têm noção do quanto o pastor é alma, do quanto que às vezes os nossos campeões são almas. Dias atrás eu peguei o meu melhor ministro de louvor e tirei ele do louvor.
Falei, não, eu estou precisando de você, eu não estou precisando do teu ministério, senta lá. Ninguém acreditou que eu ia fazer isso, eu dei uma olhada e vi que tinha mais uns 3 ou 4 tão ruim quanto. Eu falei, senta todo mundo. Deus foi generoso com a gente, porque de uma semana para outra eu montei um ministério até melhor do que o que eu tinha. Mas Deus sabe que eu não parei aquilo porque ia vir um outro ministério, até porque eu nem tinha. Mas eu só parei porque quando eu olhei como pastor, a única coisa que eu pensei, sabe qual foi? Esse guerreiro é alma. Esse campeão tem alma. Essa pessoa é alma. E quando eu olhei para ele, eu disse, esse homem é alma. Essa pessoa que trouxe vitórias para nós é alma. Eu falei, não, vai cuidar da tua alma. Para e vai cuidar da tua alma. Para e vai tratar a tua alma. Vai curar essa ferida. Mas por quê? Porque guerras sempre teremos. Batalhas sempre teremos. Mas se você não parar para tratar a tua ferida na intimidade, já é o teu enterro. E menos um para lutar as nossas batalhas. A menina vira para ele e diz, o senhor está precisando conhecer alguém que tem poder para mudar a tua vida. Sabe qual é a maior loucura? Eu vou falar qual é a maior loucura. A menina é uma missionária, ok. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você daqui. Você conhece alguém que pode nos curar? Alguém conhece alguém que cura? Alguém aqui conhece alguém que cura? Alguém? Ninguém? Você não conhece ninguém que cura? Que pena. Você conhece alguém que cura? Não, que pena. Que pena. O senhor conhece alguém que cura? Ninguém, pastor. Que pena. Você conhece alguém que cura? Alguém aqui conhece alguém que cura? Opa, alguém conhece alguém que cura? Jesus cura? Você acredita de verdade que Jesus cura? Oi? Quem disse Jesus aqui? O senhor, né? Foi o senhor? Concorda? Quem foi que disse Jesus aqui? Quem falou Jesus aqui? Ah, que bom! Alguém conhece alguém que cura? De vez em quando a gente tem que falar para esse cara, para de tomar remédio, Jesus cura. A gente entende isso aqui ou não? A gente esqueceu que Jesus cura. E a gente parou de dar o endereço daquele que cura. Porque em algum momento a gente acreditou de verdade que aquele que cura não está curando mais. E nem passa na nossa cabeça que tem alguém que resolve. A menina está longe de casa, mas não está longe do seu Deus. Alguém vai dizer, mas ela está escravizada. Aí que você tem que entender. Ela olha para a escravidura dela e não consegue ver que a escravadura dela é Deus punindo ela porque ela é menos filho de Deus. Ela vê na sua dor o seu propósito. Na dor dela, ela consegue olhar e dizer, eu ainda tenho um propósito, eu sei onde está a minha fé. Eu sei onde está alguma coisa que resolve. Então ela olha para o Naamã e fala assim, eu conheço um que te deixa inteiro por dentro e por fora. Eu conheço um que tem poder para te deixar inteiro por dentro e por fora. Alguém me ouve aqui? Alguém consegue me ouvir aqui essa noite? A gente sabe o endereço da cura, por que continua doente? Você concorda comigo que confissão é um caminho de cura? Por que não confessamos? Você concorda comigo que fruto de arrependimento é o tipo de coisa que nos sara? Sim ou não? Então por que não nos arrependemos? A gente sabe o endereço, a gente sabe a postura, a gente sabe o caminho. E por que continuamos doentes? Porque talvez alguém precisa voltar a pregar para a gente e dizer, vai para o endereço. Vai para o endereço que tua vida muda. Existe alguém que te cura. Você não precisa carregar essa desgraça o resto da tua vida. Foi abusado um dia, viveu abusado o resto dele. Caiu um dia, viveu caído o resto do dia. Se eu tivesse que conversar para alguém, já andou na... Eu sou estabanado. Eu já vivi situações de estar andando na rua e do nada caía. Mais alguém? O que você faz caído? Fica lá caído? Não, fala a verdade. Escorreguei na casca de banana. Léo, caiu. Faz o quê? Tá doendo, mas levanta ou não levanta? Levanta ou não levanta? Por que você levanta? Porque é natural, entendeu? Eu só caí. Mas ainda estou vivo. Vou ficar de pé. Por quê? Porque chão não é meu lugar. Chão é acidente. Alguém está me ouvindo mesmo? Chão é um acidente. Ficar de pé é o meu normal. Você já viu vítima de acidente em algum momento? Está no trânsito, na estrada e viu alguém que se acidentou? Já viu alguém que bateu de moto? Já viu alguém que se quebrou todo? Sabe qual é a maior dificuldade que você tem naquele momento que o cara está lá todo atordoado? Manter ele no chão. Pode olhar. O cara está todo quebrado, acabou de se quebrar todo e está todo mundo preocupado de ele não se levantar para piorar.
Mas tudo que ele faz força naquele momento é o quê? Você tem que falar no ouvido dele, cara, fica aí. Tá chegando médico. Tá vindo bombeiro. Porque dentro dele, o corpo dele só diz uma coisa para ele. Você coloca de pé. Eu não sei qual foi a pancada que você tomou na vida e quanto tempo você se acostumou a ficar caído. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus grita para alguém aqui dizendo, não é normal ficar caído. Não é normal ficar caído. Se levanta, pô. Não, mãe, eu conheço alguém que tem poder para mudar a tua vida. Ele diz, aonde que é? Olha, em Israel. Tem um profeta. Da boca daquele profeta, uma palavra que muda a tua história. Ele diz, estou indo. Cartas ao rei. Viagem para Israel. Presença de Eliseu. E dentro dele a ideia de como ele seria curado. Como ele é um cara importante, ele pensa, uma comitiva. O profeta do Senhor diante de mim. Um aplauso por eu ser um grande guerreiro de Deus. E ele dizendo alguma palavra mágica. E logo depois, eu sendo curado. Isso não é Deus, isso é Eliseu. Isso é Naamã. Isso não é Deus, isso é a cabeça do Naamã que acha que a cura é assim. Não. Cura não é só um anjo vindo aqui tocando em você. Cura é um processo de decisões que você precisa assumir para viver uma vida sarada. Você quer ser sarado, amigo? Sim ou não? Então, para ser sarado, você precisa assumir um compromisso no processo de cura. Ele vai, ele chega e ele ouve, só não ouve o que quer. Na porta do Eliseu, um servo. Senhor para senhor faz sentido, servo para senhor não faz. Por que um servo vai falar com o Senhor? Porque o que ele precisava para ser curado agora não é uma postura de senhor. É uma postura de, baixa a bola. Geazi diz para ele, olha, meu Senhor mandou dizer para você ir no Jordão e tomar banho. Porque se você quiser ser curado, o senhor precisa tomar banho. Você entende? Dá para sentir quando as pessoas ficam doentes muito tempo. Está precisando tomar um banho, hein? Você não é tão mal educado assim. É muito tempo ferido, aí tu ficou esse monstro, essa fera, essa agressividade. Vai tomar um banho, vai. Não, você não é tão sensível assim. Nossa hipersensibilidade é muito tempo doente, né? Vai tomar banho. Não, mas eu quero a palavra profética. Não, você está precisando de banho. Vai tomar banho. Você entende que não é o que ele estava esperando? Mas é tudo que ele precisava. Tomar banho. 7º dia. Quero uma palavra profética. Me vê um pregador gordo e diz para mim, vai tomar banho. Dá uma cheirada em volta de você e avisa para esse irmão. Cheira aí. Dá uma cheirada em volta de você. Ih, irmão, banho. É banho que você precisa. Não adianta disfarçar. A gente sabe quando está precisando tomar um banho. Banho. Um calor desse? Banho. Você está precisando tomar um banho. Pastor, tomar banho por quê? Porque para tomar banho tem que ficar nu. E tem gente que um banho talvez resolveria, mas o que ele estava precisando mesmo é de 7 mergulhos de sinceridade. 7 mergulhos sem roupagem de desculpa. 7 mergulhos sem se vestir como super saiyajin. 7 mergulhos sem vestir de super vaso de Deus. 7 mergulhos sem se vestir de super mãe, super pai, super crente. Tira a roupa e deixa a gente ver tua lepra. Uma vez, não, 7. A gente fala que 7 é profético. E hoje é mesmo, hoje é o dia 7. 7 mergulhos no dia 7. Seria legal dizer para você que no dia 7 você vai tomar o 7º mergulho e quando você sair de lá, você está curado. Mas tem gente aqui que tomou nem o primeiro, está 7 dias, mas não mergulhou nenhuma vez. Você está vindo, porque senão o pastor fica zangado contigo, sei lá o que acontece. Mas mergulhar que é bom? Ficar peladinho que é bom? E aí, ninguém viu tua lepra ainda. Vai continuar doente.
Você entende? Alguns vão dizer que os moços que acompanham o Naamã são seus filhos. E se não são seus filhos, são seus discípulos. Alguém que aprende com ele a arte da guerra. Mas eu gosto de pensar na ideia dos filhos do Naamã, vendo ele tomando banho pelado e leproso. Sabe por quê? Porque provavelmente aquilo ali é o tipo de coisa que ele escondeu até ontem, porque ele precisava vender para os seus filhos que estava tudo bem. É assim que a gente ganha um infarto, fingindo que está bem. É assim que o cabelo cai, fingindo que está bem. É assim que você fica com crise de ansiedade, fingindo que está bem. É assim que você começa a tomar remédio de tarja preta, fingindo que está bem. E é incrível como a gente tem versículo para justificar essa fingição de que está tudo bem. A gente cita a Bíblia. Tinha uma mulher que dizia, vai tudo bem. Lembra não? O homem perguntou, como você está? Ela disse, vai tudo bem. Você precisa ler a Bíblia de novo. Ela não disse vai tudo bem porque estava tudo bem, e nem porque era profético e confissão positiva dizer tudo bem. Isso é coisa de outra religião. Evangelho não tem confissão positiva. Não, evangelho não adianta falar palavra boa sem prática boa. Repetir é mantra, isso é outra religião. Não, isso não é evangelho. Evangelho muda com postura, e conhecimento que não gera comportamento é conhecimento inútil. Ouvir e não praticar é a mesma coisa de não ouvir. Então, o evangelho não é aquela parada decorei. O evangelho é vou viver. Ouvir e vou obedecer, vou viver. E aí tem gente que está dizendo, está tudo bem, está nada. Eu estou sentindo cheiro, está fedendo. Não, pastor, meu casamento está tudo bem. Irmã, com todo respeito, dá para sentir o cheiro. Você chega na frente, teu marido chega uma hora depois lá atrás, está fedendo. Não, pastor, não, todo lá em casa está tudo bem. Dá para ver. Estou bem. Estou bem. Eu estou bem, gente. Eu estou bem, gente. Eu estou bem. Vai tomar banho, vai. Tira essa roupa. Expõe essa nudez. Pastor, mas todo mundo vai saber que eu estou com lepra. O que vale não é os 7 mergulhos onde a minha lepra aparece. O que vale é o testemunho depois dizendo, você me viu doente? Você me viu leproso? Você me viu nu? Mas ainda bem que eu aceitei tomar banho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu aceitei o processo do banho e agora eu estou curado. Vai tomar banho. Tira a armadura e vai tomar banho. Tira essa armadura e vai tomar banho. Se expõe. Cara, olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Tem coisas que não entram na minha cabeça direito, assim. Como as multidões vão para a igreja caçar milagre e não se dão o mínimo do trabalho de ler como algum milagre acontece. Diz para mim, alguém na Bíblia que viveu milagre se escondendo. Diz para mim, alguém que viveu cura, ressurreição. Alguém que viveu milagre sem todo mundo ficar sabendo e sem a pessoa se expor. Fala aí. Olha qualquer milagre da Bíblia, se você vai ver. Um cego grita no meio da rua. Grita por quê? Porque Jesus já passou. Ele não grita porque tem fé, ele grita porque já foi. E agora ele estava dizendo, cara, já que meu pé não vai, eu vou deixar minha voz ir. E começa a gritar. Jesus! Filho de Davi! Aqui, ó! Tenha misericórdia de mim. A ideia de misericórdia é coloca esse miserável no teu coração. Porque vem de misericórdia. Coração. Pega essa miséria e coloca no teu coração. Ele está gritando na rua. Eu sou miséria e eu preciso do teu coração. Loucura. É, loucura. Todo mundo viu aquele cara gritar e incomodou tanto que mandaram ele calar a boca. Cala a boca, pô. Cala a boca, pô. Está incomodando. Cala a boca. Mas quem vai viver milagre não quer saber dos gritos de cala a boca. Ele sabe para quem grita. Ele sabe para quem se expõe. Ele sabe o que vai acontecer. A tsunamita está dizendo vai tudo bem. Mas quando ela está na frente de quem resolve, ela não fica fingindo que está tudo bem. Quando ela finalmente está na frente, eu não vou falar que estou mal para gente que não muda a minha vida em nada. Para que eu vou dar combustível para fofoqueiro? Mas existe algum lugar que eu possa abrir e falar quem eu sou? Existe algum lugar que eu vou poder ficar nu, mostrar minha lepra e ser curado? Quando ela está diante do profeta, ela diz para ele o quê? Vai tudo bem nada.
Na minha casa tem um defunto lá e eu preciso que você entre lá e mude a história da minha casa. O Bartimeu está gritando na rua e está dizendo assim, eu sei para quem estou gritando. Cara, dá uma olhada na mulher Ciro-Fenícia. A mulher não é judia. Ela é cananeia, descendente de Cão. E a mulher está indo atrás de Jesus ao ponto que os discípulos falam para Jesus, despede essa maluca. Mulher chata. Manda ela embora. A mulher está exposta demais. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala, minha filha, eu não posso te atender, você não é minha prioridade, eu não vim para você. Não é o seu tempo, não é a sua estação. Com outras palavras, Jesus está dizendo, não é hora de você viver milagre, não é hora de você experimentar nada, porque esse tempo não é para você. E Jesus fala uma verdade que a gente ignora, diz, o pão da mesa é dos filhos. E eu não vou pegar pão da mesa e vou dar para você, e não deu. Aí essa mulher abre a boca e fala uma coisa que muda a vida dela, o quê? Eu tenho um caso, uma filha endemoninhada. Pode ler. Endemoninhada. Ela não está dizendo eu tenho uma filha com demônio. Ela está dizendo eu tenho uma filha que é ninho de demônio. Fala para mim aqui. Por mais que você veja um filho com demônio, tem coragem de falar para os outros que tem? Tem coragem de dizer que na tua casa tem um ninho de demônio? Só quem quer viver milagre expõe a realidade da vida. Ela olhou e falou, eu não vou fingir. Para Jesus eu conto. Tem um ninho de demônio lá que eu não tenho força contra ele. Tem um ninho de demônio que se apoderou da minha filha e eu não tenho paz porque ela não dorme. Tem um ninho de demônio lá que manda e governa na minha casa. Mas eu vim falar que o Senhor tem poder. Eu vim falar que o Senhor liberta. Eu vim falar que o Senhor resolve. Então eu estou me expondo aqui no meio da rua para dizer para o Senhor que tem um ninho lá. Minha filha, não é bom pegar pão dos filhos e dar para os cães. Ela diz, quem disse que eu quero pão? Me dá migalha. Porque eu sei que no teu reino é tão farto que a tua migalha resolve. Jesus olha para ela, a tua fé está no lugar certo. Pode pegar minha migalha e levar para casa. A Bíblia diz que quando ela chega em casa, a filha está dormindo. Pastor, está dormindo por quê? Porque não dormia. Devia ser uma perturbação. Mas agora a paz chegou, sabe por quê? Porque uma mãe decidiu se expor para a filha ser curada. Irmão, com todo respeito, mas me dá nojo quando eu vejo pais fingindo e cobrindo o pecado dos seus filhos. Me dá asco quando eu vejo uma mulher encobrindo o pecado do marido. Me dá asco a ideia de ver alguém que tem um problemão em casa e escolheu fingir e mentir para todo mundo que não tem. Não, milagre é para quem se expõe. As pessoas mais curadas que eu conheço na vida foram pessoas que confessaram seus pecados publicamente. Deus me livre de ser de uma igreja onde eu não posso confessar meu pecado. Deus me livre de ser irmão de alguém que tem problema e eu expor a minha lepra. Isso não é lugar de cura, isso é lugar de enterro. Dá uma olhada na Bíblia. O Jairo, encontra com Jesus num porto da cidade. Uma multidão já estava esperando, ele chegou depois, se junta à multidão, e quando Jesus aparece, ele grita para Jesus, sabe o quê? Entra na minha casa. Porque lá em casa eu tenho uma pessoa doente morrendo. Cara, Jairo é o principal da sinagoga. Quando Jairo chegou, todo mundo disse, o príncipe da sinagoga está aqui. Quando Jesus chega, ele se prostra e diz, eu vim me expor para que alguém da minha casa seja curado. Jairo não queria mais posição, Jairo queria cura. Está me ouvindo? Vai ficar nesse pedestal aí e continuar doente? É melhor se prostrar e deixar Deus mudar a vida da gente. Meu irmão, tem um montão de coisa na vida da gente que a gente vai orar por nós, tem coisa que a gente vai interceder para o outro, mas nunca vai ser sem exposição. Um dia eu vi uma menina, na minha juventude, ela era filha de um pastor, e ela disse para o pai, pai, se eu me desviasse, e ela estava testando ele, e se eu abraçasse a pornografia, a prostituição, o que o senhor faria, pai? E ele era um grande pastor já naquela época. E disse, eu pararia de pregar. Não por vergonha. Ficaria um tempo sem pastorear a igreja. Não por vergonha. Ela, é, pai? Ele falou, é. E ficaria trancado aqui, em jejum e oração, dia após dia, até ver a filha que eu criei no evangelho voltar para Deus.
A loucura é que aquela garota orou e disse assim: o senhor ia se expor desse jeito, o senhor ia deixar todo mundo saber que o senhor não está indo pregar, não está indo para pastorear a igreja, porque eu estou desviada. Ele disse: eu ia. Mas por que o senhor ia ficar tanto tempo orando até eu voltar? Ele disse: porque eu confio num Deus que restaura. E certamente a minha educação não funcionou, então eu pedi o Espírito Santo para fazer por você o que eu ensinando não consegui. Eu vi aquela adolescente com vontade de desviar, quebrantar na minha frente, chorar, dobrar o joelho e falar: pai, preciso orar mais não, só bota a mão na minha cabeça aqui porque eu quero viver o ministério. Eu nunca vi alguém disposto a se expor imediatamente, não viver milagres imediatamente. Olha para a Bíblia. Tem um montão de ferida na intimidade que de fato é a razão da dor. Mas em Atos dos Apóstolos, tem um jovem pregador que é filho de grego, mas prega para judeu. E tem um problema. Grego é tradição, né? Judeu é tradição. Então o judeu não queria ouvir pregação de grego. Como ele é metade judeu, de mãe judia, Paulo olha para ele e fala a coisa mais absurda que a gente não pensa. Paulo diz: tira o vestido, arranca a roupa, me dá a sua genitália, eu vou te ferir. Quando a Bíblia diz que Paulo mesmo circuncidou Timóteo, você precisa entender o que está acontecendo aqui. A circuncisão era uma coisa que acontecia quando criança. 8 dias de nascido, o sacerdote pegava uma lâmina, ia lá na genitália masculina e cortava o excesso de pele. Era uma marca no corpo de uma aliança no céu. Era uma marca no corpo de uma aliança que Deus pediu para fazer. O Timóteo está velho, já cresceu. E Paulo sabe que aquela marca não faz sentido nenhum, porque a nova aliança já está feita. Jesus já morreu por nós. Mas Timóteo precisa triunfar entre os judeus. Então Paulo fala: eu sei que o que eu estou fazendo vai dar um nó na tua cabeça, porque você sabe que eu não acredito na circuncisão. Você sabe que eu acredito na nova aliança. Você sabe que a gente foi chamado para pregar os gentios, e os gentios têm autoridade como igreja para pregar os judeus. Mas para você ir bem, para você não for impedido, para você conseguir seguir o teu ministério quando eu faltar como pai para você, confia em mim. Deixa eu ferir você na sua intimidade. Confia em mim. Deixa eu te ferir na sua intimidade. A loucura não é o que Paulo pede, a loucura é o que Timóteo permite. Você entende que tem um montão de gente que foi abusado sem permitir? Agora Timóteo está dizendo: toca na minha intimidade e me fere. Porque eu sei que quando um pai tocar na minha intimidade, embora ferido, eu estarei sendo curado. Eu não sei se tem alguém para ter discernimento espiritual para ouvir o que o Espírito Santo está fazendo com a gente aqui hoje. Mas ele está dizendo para algumas pessoas aqui: deixa eu tocar a sua intimidade. Não só tocar a sua intimidade, deixa eu ferir você tão profundo que a tua intimidade sangre. Você vai andar ferido por uns dias. Você vai andar dolorida por uns dias. Mas todas as vezes que você olhar para essa ferida, você vai lembrar, não como eu falei no início, que eu não lembrei de onde me feriu. Você vai lembrar e você vai dizer: essa ferida aqui é do altar. Essa ferida aqui é do meu pai. O meu pai encontrou comigo e me feriu. Para quê? Para me dar propósito. É no meio de uma madrugada que um homem encontrou com um anjo, lembra? Luta. 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 Quando o dia está amanhecendo, ele diz: me solta, diz o anjo. E o Jacó fala: eu só te solto quando você me abençoar. Aí o anjo fala: você quer uma bênção? Então eu vou te dar a bênção. Vou te ferir. Lembra disso? Jacó agora está com o seu caminhar ferido. Para muita gente ele não pisa firme. Mas o céu olha e fala: tua força não está no jeito que você anda, mas nas marcas que o altar colocou em você.
Eu não sei qual foi a ferida da sua intimidade que a vida, o diabo ou as pessoas fizeram em você. Mas essa noite, o Espírito de Deus está gritando para alguém: deixa eu te ferir, mas não para te deixar ressentida, magoada, oprimida, perturbada. Deixa eu te ferir pelo meu altar para colocar em você uma sede, uma fome, um propósito, um desejo que você nunca teve na vida. Isaías olha para Deus debaixo de uma visão e fala: vou morrer, porque os meus olhos de pecado contemplam um Deus que é só santidade. Deus olha e fala: calma aí, rapaz. Qual é o teu problema? Ele diz: eu sou homem impuro, habito no nome de gente impura, o meu lábio é impuro. Aí Deus olha e fala: eu sei como te deixar purificado. Do meu altar eu vou pegar um fogo que te fere. Bota a língua para fora. Bota a língua para fora, Isaías. Vai doer quando o meu fogo queimar a tua língua. Mas nunca mais você fala o que quer. Nunca mais você fala o que não deve. E quando as pessoas virem a sua língua, elas vão ver não fogo, mas a marca de alguém ferido na intimidade para viver um propósito em mim. Sétimo dia. Parece que a ferida é para machucar, mas eu só consigo ver um Deus ferido para nos dar propósito. O Jó tem essa consciência. Por isso que quando o Jó fala de feridas, de cortes, de quedas, ele tem consigo a certeza que aquele que fez a ferida a ligará. Aquele que cortou fundo ao cheiro de suas águas fará brotar um rebento novo. Não, isso aqui não tem a ver com as dores que você carrega. Isso tem a ver com Deus que cura e nos deixa mais fortes. Termina aqui. Dias atrás eu almoçava com um pastor da DECEP de Piabetá, pastor Eliseu Viana. Agora, há poucos anos atrás, ele sofreu um acidente, ele dormiu no trânsito. E quando ele acordou, o carro dele estava todo destruído, com a família dele dentro. Todo mundo ferido demais, mas o braço dele com a fratura exposta. Ele é grandão. Ele disse que fez a primeira cirurgia, ela não deu certo. E aí ele teve que abrir de novo. E a anestesia não pegou. Então ele sentiu a dor da cirurgia do braço dele inteira, porque a anestesia não pegava. Eu perguntei para ele quando eu vi a cicatriz, porque ela toma o braço todo. Eu disse: caramba, dói. Aí ele sorriu para mim e disse: não, para sarar doeu. Para operar doeu. Mas agora, aí ele bateu no braço, botaram um grampo, ferro, chapa, liga. Ele disse: você quer ouvir uma verdade, Max? Eu disse: diga. Esse é meu braço mais forte. Deixa Deus te operar. Pode até ficar uma marca, mas você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais forte na sua intimidade, você vai ficar mais forte na sua singularidade, você vai ficar mais forte no seu propósito, você vai ficar mais forte na sua paternidade, você vai ficar mais forte na sua vida conjugal, você vai ficar mais forte no seu ministério. Mas deixa Ele te operar, porque Ele é um Deus que abre a ferida, mas Ele também é um Deus que fecha ela. Eu não sei para quem preguei, mas se essa palavra faz sentido para alguém aqui, coloca a mão no seu coração e escolha orar por você aonde você está, ou vir no altar e se expor e ser ferido para ser curado. É muito pessoal, mas é uma escolha de cada um.
Há aqueles que podem botar a mão no coração e orar onde se estiver. E outros que falam, eu vou me expor um pouco mais. Eu vou para o pé do altar. E eu vou conversar com meu Deus, porque eu preciso que Ele me toque. Para desfazer aquilo que a vida, o pecado e o diabo me tocaram. Eu aceito ser ferido para ser curado. Eu aceito ser tocado pelo Senhor. Feche os olhos.